Boa noite, Hope. Glória a Deus. Boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, os que estão aqui e aqueles que estão nos acompanhando online pelo YouTube. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos hoje para a última mensagem da série, O Caminho da Redenção, e vocês puderam ver aqui um rápido vídeo, né, que ficou muito bacana. Nós já falamos nesse mês sobre o preço da liberdade, já falamos sobre a esperança viva, e semana passada a pastora Célia falou sobre o poder da cruz, e hoje nós vamos falar desse processo de nós estarmos andando com Jesus. Viver com Ele e para Ele. Isso é muito importante nós termos em mente, porque não basta dizermos, né, eu sou cristão. A maioria das pessoas no Brasil, acho que é 40 milhões de pessoas no Brasil, diz que são cristãs. 40 milhões de pessoas no Brasil. Mais de 2 bilhões de pessoas no mundo, e no mundo hoje já chegou a 8 bilhões de pessoas, né? Mais de 2,5 bilhões de pessoas no mundo diz que são cristãs. E eu acredito piamente que o mundo era para estar melhor. Com 1/3 da população sendo cristã, o mundo deveria estar melhor. Com certeza. Porque ser cristão é ser um imitador de Cristo. Quando os discípulos estavam em Antioquia e eles estavam tendo um certo comportamento, atitudes, as pessoas compararam a vida deles com a vida de Jesus. Que na verdade isso se falava Cristo, né? Que é o Messias no grego, é Cristo. Então as pessoas já conheciam a Jesus por Cristo. Então, a forma como aqueles homens, aquelas mulheres se comportavam, denunciavam quem eles eram. E é assim que é a nossa vida. E aí aconteceu de, pela primeira vez, as pessoas falarem, olha, eles são cristãos. Cristãos são imitadores ou seguidores do Cristo, de Cristo Jesus. Quando o apóstolo João e Pedro estavam diante do Sinédrio, eles foram presos porque eles estavam pregando o Evangelho, falando de Jesus para as pessoas. E as pessoas começaram a se converter, muitas pessoas começaram a se converter, a entregar as suas vidas para Jesus, crendo naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E o que aconteceu? Eles foram presos, açoitados e não pararam de falar de Jesus. As pessoas, quando viram eles, o comportamento deles, ali naquele lugar, presos, ou sendo julgados pelo Sinédrio, as pessoas falaram, olha, eles falam como um deles, eles se comportam como os cristãos se comportam, eles não têm estudo nenhum, eles são incautos, a Bíblia fala, né? Sem muito conhecimento, né? E eles mesmo assim se tornaram homens sábios. Olha a decisão que eles tomaram de seguir a Jesus fez com a vida deles. E é isso que Jesus faz conosco. Porque isso é uma nova vida, é ter uma nova vida. O caminho da redenção, agora nós vamos encerrar hoje dizendo que essa nova vida que Jesus conquistou para mim, na cruz do Calvário, exige de mim algumas coisas. E é isso que o texto vai nos dizer. E eu quero que você abra a sua Bíblia, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. Colossenses, no capítulo 2, do versículo 6 ao 12, apenas esses versículos. A minha tradução talvez seja um pouco diferente da sua.
Geralmente as pessoas não usam uma tradução mais antiga, né? A minha é uma tradução mais moderna, é a Nova Versão Transformadora. E é bom vocês mudarem de versões, viu? Quando você for ler a Bíblia novamente, quem está lendo a Bíblia toda aí? A Lene me falou assim, estou lendo a Bíblia toda de novo, olha lá. É bom você mudar um pouco de versão, né? Agora tem a NAA, tem a NVI, tem a NVT, que eu gosto muito, que é a Nova Versão Transformadora. É muito bom você mudar um pouco quando você for ler novamente a Bíblia. Então a Bíblia diz assim, ó, e agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Agora, assim como aceitaram Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Pois nele, em Jesus, habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Jesus é Deus, né? Portanto, porque estão nele, quem está recebendo a carta, os crentes, né? O cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Quem está em Cristo está completo. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio da sua natureza humana. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo, e com Ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé, no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Amém. Obrigado, Senhor, por estarmos reunidos neste local. Obrigado pelas vidas que aqui estão. Elas estão aqui para te adorar. Nós estamos aqui porque te amamos. Nós estamos aqui porque confiamos no Senhor. Nós estamos aqui porque este lugar é a casa de Deus. Porque o Senhor se faz presente nesse lugar, nos abençoando, falando conosco, nos instruindo. Senhor, abençoe, Pai, todas as famílias aqui representadas nessa noite. Em o nome do Senhor Jesus. Usa esta tua maravilhosa palavra para nos ensinar a tua vontade nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no caminho da redenção que nós falamos, né, nós passamos por um processo, né? O processo começou não conosco, começou com Jesus. E o apóstolo Paulo, ele fala para nós como foi esse processo. Eu sei que você viu nesse mês, mas eu quero aqui trazer esses versículos que nós lemos. No versículo 10 ele fala assim, ó, que nós recebemos a plenitude. Nós recebemos a plenitude, isso é, a natureza divina, por estarmos unidos a Cristo. Nós não temos só uma natureza humana agora, nós temos uma natureza divina, porque o próprio Espírito de Deus vive em nós, naqueles que creem, porque outrora o Espírito não vivia em nós. Olha que coisa maravilhosa, o Espírito de Deus poder morar em nós, fazer em nós morada. Nós somos templo do Espírito de Deus.
Então Paulo fala isso no versículo 10. No versículo 11 ele fala: fomos circuncidados, não por mãos humanas, mas por Cristo. Ele faz aqui um comparativo com o que a lei fazia. Quando o menino tinha 8 dias de idade, 8 dias, era preciso pegar esse menino e levar ele e apresentar ele no templo. E o sacerdote ia lá e circuncidava o menino, porque isso já vinha antes da lei com Abraão, e foi incorporado na lei. Então, todo judeu, homem, tinha que ter essa marca, a marca da circuncisão, e ela era feita por mãos humanas. Um sacerdote tinha que ir lá e cortar lá o prepúcio do pênis do menininho de alguns dias. E esse menininho estava marcado, selado para sempre. Ele é um judeu, um filho de Deus. Quando Jesus veio, morreu e ressuscitou, todos aqueles que creem em Jesus, confessam Jesus, se arrependem dos seus pecados, têm os seus pecados perdoados, ele recebe uma cirurgia espiritual. Não é nenhum homem, não é nenhum pastor, não é nenhum líder religioso que vai colocar a mão em você, no ser humano. É o próprio Espírito de Deus que vai tocar em nós. E não vai tocar de qualquer maneira. Ele vai lá na nossa alma, no profundo do nosso ser. É isso que nós vivemos. Foi uma circuncisão não feita por mãos humanas, não é homem que toca em nós. É o próprio Deus que adentra o nosso corpo e toca em nós e muda e tira o coração de pedra e coloca um novo coração em nós. E agora nós somos a habitação do Espírito Santo, nós somos filhos de Deus, nós temos uma nova vida, nós temos uma história para contar. A história de que nós somos uma nova criatura. Ele fala no versículo 12: fomos sepultados com Ele, com Jesus, aonde? No batismo, e ressuscitamos para a nova vida. O ano passado nós tivemos batismo aqui, batizamos 4 pessoas. Se você não é batizado ainda, você precisa se batizar. Porque é simbolicamente que Paulo está falando, sim, quando a pessoa entra na água e a pessoa é mergulhada na água, Paulo está dizendo que isso é o simbolismo do sepultamento. Quando a pessoa, como Jesus, e quando a pessoa se levanta, é como se ela tivesse ressuscitado para a nova vida. Se você ama Jesus, você precisa fazer o que Ele falou. Você precisa se batizar. Então, se a pessoa se batizou e fez isso, ela está totalmente entregue ao Senhor Jesus. Jesus fez tudo o que nós precisávamos na cruz do Calvário. E agora é nós que precisamos fazer algumas coisas. E nesse processo dessa nova vida, Paulo nos fala, no texto que nós lemos, de 3 maneiras que nós devemos viver com Cristo e para Cristo. 3 maneiras. E essas 3 maneiras estão em um só versículo. A primeira é a parte A do versículo. Conseguiu colocar aqui ou não? O versículo 7. Primeiro, aprofundem nele suas raízes, e sobre ele edifiquem sua vida. Você crê em Jesus, você confessa Jesus, você se arrepende dos seus pecados, Jesus te perdoa, você recebe uma cirurgia espiritual, porque não é homem, não é pastor, não é ninguém que vai colocar a mão em você, é o próprio Espírito de Deus, vai te dar um novo coração. Você é marcado como um judeu, o judeu homem, né? É marcado para sempre.
Na graça todos são marcados. As mulheres, os homens, os jovens, as crianças, quem crê em Cristo Jesus. Então nessa nova vida, Paulo dá exemplo de 3 maneiras que nós devemos viver agora. Viver com Cristo e para Cristo. Primeiro ele fala, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. É a parte A do versículo. Paulo está falando aqui. Primeiro, dedicação. Porque o que ele está pedindo para fazer não é fácil. Paulo falou, agora que vocês estão numa nova vida, agora que vocês não pertencem mais a esse mundo, agora que vocês nasceram de novo, agora que vocês estão desfrutando de uma outra natureza, a natureza divina está em vocês. Vocês precisam ter 3 comportamentos ou atitudes que mostram que você está vivendo com Cristo e vivendo para Cristo. As pessoas que não conhecem Jesus, elas não sabem o que é viver para Jesus. E ele fala, primeiro, dedicação. Se você casa, se você não se dedica à sua mulher, homem, o que você espera do seu casamento? Se você casa, irmã, e você não se dedica ao seu marido, o que você espera do seu casamento? Porque os dois precisam se dedicar. Se você tem um filho, se você não se dedicar ao seu filho, o que você espera do seu filho no futuro? Se você entra numa faculdade, e você sabe muito bem disso, né? A maioria aqui eu acho que já estudou. Entrar na faculdade não é difícil. Isso todo mundo sabe. Por mais que você tenha que estudar, fazer cursinho e tal, você tem que se aprofundar, não é isso não? Você tem que se informar. Aí você faz o cursinho e tal, e você entra na faculdade. Mas sabe o que é difícil, querido? Sair da faculdade formado. Entrar lá não é tão difícil. O difícil é sair de lá e depois de 4, 5, 6 ou 7 anos, né, alguns até mais, você ir lá e pegar lá seu diploma. Entrar não é difícil. Difícil é sair. Por quê? Porque exige dedicação. E Paulo está falando aqui, é necessário da nossa parte uma dedicação para crescer e se aperfeiçoar em Cristo Jesus. Estendam suas raízes. Não há mais limite para aqueles que estão em Cristo Jesus para crescer espiritualmente. Essa semana eu estava na chácara e nós fomos dar uma volta. Geralmente a gente vai andar um pouco. Aí nós passamos numa casa e vimos lá nós chamamos pergolato. Sabe o que é pergolato? Você sabe ou não? Uma estrutura de madeira, né? Bem bonita. E as pessoas geralmente põem uma planta nos pés assim da madeira e a planta começa a crescer. E em pouco tempo aquela planta já estava tomando tudo assim, ó. Coisa linda, cheia de flor. Nós paramos para ver e falamos, não é igual a nossa. É igual, mas a nossa parece que não cresce. A nossa parece que está muito mais tempo e está. Aí nós deduzimos. É claro, a nossa está num vaso. Aquela está na terra. Imagine aonde já estão as raízes daquela planta. E da minha planta? Está confinada a um vasinho desse tamanho aqui, ó. E a planta do vizinho da chácara? Está estendendo as raízes, está indo embora e está crescendo. Conforme cresce para baixo, cresce para cima. Se a planta não crescer para baixo, ela não vai crescer. Vai ficar mirrada lá, sempre umas folhas amarelas, sempre galhos secos. Paulo está falando,
Não há limites para vocês crescerem. Estendam as raízes de vocês. Mergulhe em Cristo Jesus. Coloque dedicação nisso. Eu vejo as pessoas se dedicarem tanto para ter uma boa formação. Olha, eu tenho 38 anos de casado, 3 filhos, 4 netos. Eu sei o quanto eu me dediquei para criar meus filhos. Eu sei o quanto eu trabalhei. Eu sei o quantas horas extras eu fiz, porque eu estava estendendo as minhas raízes. Eu estava fortalecendo a minha casa financeiramente. Eu estava dando um pouco melhor para os meus filhos do que eu tive. Eu estava dando uma educação melhor para os meus filhos. Eu estava investindo mais no meu conhecimento. Eu fui estudar de novo para crescer na empresa. Paulo está falando: estendam as raízes de vocês, edifiquem a vida de vocês em Cristo Jesus. E o próprio Jesus falou sobre isso, queridos. Jesus falou para os seus discípulos, né? Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como uma pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha. Quando vier as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha. Aleluia. Jesus falou isso. Se vocês ouvirem a minha palavra e vocês praticarem, olha o que é difícil, né? Praticar a palavra. A gente se aperfeiçoa como? Praticando. Eu fiz, na faculdade eu fiz desenho, né? Desenho industrial, que as pessoas chamam de designer. E para fazer um carro, aqueles carros modernos, futuristas, você já deve ter visto, né? Eu tinha que fazer aquilo lá. E para começar a fazer aquilo lá, você tem que pegar jeito na mão, né? E cada caneta que se usa para aquilo lá é um absurdo de caro. A gente fala render, vou fazer um render. E você tinha que apresentar aquilo lá. Aí você faz um, meu Deus do céu, joga fora o papel. Papel caro. Você faz outro. Você faz outro. Você faz outro. Tá ficando melhor. Aí você começa a crescer. Você começa a praticar a vida, o desenho, e você começa a aprender e saber, e daqui a pouco você tem prazer em fazer um desenho e falar: ó, professor, olha o meu carro aqui, ó. Por isso que eu falei, entrar na faculdade é fácil. O difícil é sair, porque exige dedicação. E Jesus falou: se você ouvir a minha palavra e você praticar, a sua casa, a sua família, o seu casamento, os seus filhos, tudo que você fizer estará seguro. Vai vir a chuva, vai transbordar os rios, vai vir a tempestade, vai bater contra essa casa, contra este homem, contra esta mulher. Ele não está dizendo que vai ser tudo 1000 maravilhas. Jesus falou: não vai ser 1000 maravilhas. Ele falou: se vocês praticarem, vocês vão ter dificuldade, porque vai vir dias difíceis. Vai vir tempestade, vem terremoto, vem vendaval, vai vir as inundações, mas essa casa, ou esta vida, esta família, não vai desmoronar, porque está edificada na rocha. Uma vida espiritual, querido, se constrói com dedicação. Tudo nessa vida precisa de dedicação. Como eu falei, o casamento, a educação dos filhos, nossos relacionamentos interpessoais, amigos, parentes, precisa de dedicação. E nessa dedicação, nós precisamos ler
e meditar na palavra de Deus. Nós precisamos orar. Nós precisamos adorar a Deus. E nós precisamos imitar a Jesus. As pessoas precisam ver que nós somos cristãos. E você não tem outra maneira de mostrar que você é cristão. Não é com a roupa, hein? Não adianta eu colocar assim, ó, já vi muita gente assim, aqui, né, o cara põe uma camiseta dizendo, aqui contém um cristão. Nossa, que bonito, né? Aqui contém um cristão, quer dizer, nessa camisa aqui dentro contém um cristão. Isso resolve? Não. O que resolve? Resolve ler e meditar na palavra de Deus. Resolve orar. Entregue ao Senhor tudo em oração. A Renata contou aqui de José. Meu Deus, que vida daquele homem, hein? Se José realmente não fosse um homem de Deus, ele sofreu muito, mas não foi vencido pelo sofrimento. Ele venceu o sofrimento. O sofrimento não venceu ele. Ele venceu o sofrimento. E ele tinha tudo para ser um homem amargurado, revoltado, odioso, mas ele não era esse homem. Porque enquanto estava preso, mesmo preso, ele estendeu as raízes dele. Ele conheceu a Deus na prisão, orando sozinho. Assim nós conhecemos a Deus. Segundo, então a sua fé se fortalecerá na verdade. Segundo, nós vivemos com Cristo e para Cristo por fé. Ninguém vai viver com Jesus de outra maneira, queridos. Nós vivemos, sabe o que é viver por fé? Viver por fé implica em crer nas promessas de Jesus. Crer, Jesus prometeu, então eu creio. Ah, mas a situação está difícil, mas eu continuo crendo. Ah, mas o dólar disparou, eu continuo crendo. Ah, vai sair a terceira guerra mundial, né? Ah, não tem problema, eu continuo crendo. A empresa vai demitir milhares de pessoas, eu continuo crendo. Porque ninguém me prometeu ficar na empresa o resto da vida. Viver por fé implica em crer nas promessas de Jesus, independentemente da circunstância. Ah, fui abandonado, minha mulher me deixou, mas eu continuo crendo em Jesus. Meu marido me deixou, mas eu continuo crendo em Jesus. Ah, estou desempregado, eu continuo crendo em Jesus. Porque senão não é viver por fé. Então é viver satisfeito daquilo que nós temos. Então eu não vou viver por fé porque não tenho muita coisa. A minha fé é bacana se eu mostrar para todo mundo que eu tenho tudo que eu quero. Imagine os apóstolos que foram mortos por pregar a palavra de Deus. Eu fico imaginando isso. Quando o apóstolo Paulo teve que colocar a cabeça num tronco e por alguns minutos ou segundos esperar o cara com o machado cortar a cabeça dele. Por alguns minutos, alguns segundos, ele estava ali esperando, o cara desceu o machado. Mas eu tenho certeza que ele estava dizendo para ele mesmo ou para qualquer um: eu continuo crendo em Jesus, pode me matar, eu continuo crendo em Jesus. Isso é fé, independente da circunstância que eu estou vivendo. Se você olhar lá em Apocalipse 3, você vai ver a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia ficou rica, era a mais rica da Ásia. Tinha muita gente rica, poderosa, influente. Aí Jesus mandou uma carta para ela. Como é triste, né?
Jesus mandou uma carta para a igreja. Ó, João, escreve e manda para a igreja de Laodiceia. Diz para eles que eles são mornos. Eu estou a ponto de vomitar eles da minha boca. Jesus estava triste com a atitude e o comportamento da igreja inteira. E o que é mornidão espiritual? Sabe o que é mornidão espiritual? É nós mesclarmos a nossa vida no mundo com a vontade, do mundo, mesclar a vontade do mundo com a vontade de Deus. Então você não decide se você fica na igreja com Jesus ou se você fica no mundo. Uma igreja estava vivendo assim, rica, poderosa, com dinheiro. E Jesus falou: vocês falam que vocês são ricos, prósperos, que vocês não têm falta de nada, mas vocês não sabem quem vocês são. Eles não era para ser assim. Porque eles ficaram ricos, eles não precisavam mais de fé. Quando Jesus disse: olha, dificilmente um rico entra no céu, ele não está falando que o rico não entra no céu. Ele está falando que dificilmente um rico entra no céu, porque um rico está seguro no seu dinheiro, nos seus bens, no seu patrimônio, e ele desfruta do que ele quer na vida. Ele não precisa de Jesus. Isso não é viver por fé. A igreja de Laodiceia não vivia mais por fé. Jesus falou: vocês não sabem quem vocês são nesse momento. Vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Jesus está falando espiritualmente. Na visão de Jesus, aquelas pessoas estavam nessa situação, quando elas deveriam estar como? Firmes, fortes, alicerçadas, louvando a Deus, mostrando gratidão. Não, eles estavam esbanjando orgulho. Olha aí, igreja de Esmirna, que era a mais pobre financeiramente, mas a mais rica espiritualmente. Olha aqui, igreja de Esmirna, vocês não conseguiram nem um templo ainda. Vocês têm meia dúzia de pessoas aí, ó nós aqui. A cidade que nós moramos é melhor, porque Laodiceia era uma cidade rica. Vocês aí moram nessa cidadezinha de pobre. Olha onde o ser humano pode chegar. Um ser humano não, uma igreja pode chegar. Por causa do orgulho, por causa da vaidade. Porque se você tiver fé, não importa a circunstância, não importa o quanto dinheiro você tem, se você tiver fé, você vai agradar a Deus. É isso que a Bíblia diz. É impossível agradar a Deus sem fé. Por isso que Laodiceia não agradava a Jesus, porque eles deveriam estar num outro nível. Eles voltaram atrás, eles regrediram, eles se limitaram entre eles lá, ficaram num vaso, num vaso bonito, de ouro, como a minha plantinha lá na chácara. Ficaram limitados a uma igreja toda bonita, de ouro, um bajulando o outro. A fé, queridos, e só a fé, ouviu? A fé nos ajudará a perdoar quem pecou contra nós. Lembra de José de novo? Cadê a Renata? José perdoou os irmãos. Ele sofreu 13 anos, dos 17 aos 30. Uma boa parte desse tempo foi na cadeia, na prisão. E quando ele saiu de lá e viu o que Deus estava fazendo com ele, a primeira coisa que ele fez lá é arrumar um jeito de trazer toda a família para desfrutar do que ele vivia. E ele perdoou todo mundo, porque José tinha fé. Se você não consegue perdoar alguém, é porque você não tem fé. Não adianta a pessoa falar: não consigo perdoar, você não tem fé.
Não tem como esconder isso. A fé nos levará a fazer a vontade de Deus e não a nossa. Que não é uma tarefa fácil. Fazer a vontade de Deus não é uma tarefa fácil. Eu escuto as pessoas falando assim: você precisa andar no centro da vontade de Deus. Você sabe o que é isso? Você tem ideia do que é isso? Se as pessoas soubessem o que é andar no centro da vontade de Deus, o quanto exige de nós andar no centro da vontade de Deus, é uma renúncia muito grande. Não é uma tarefa fácil fazer a vontade de Deus. Precisa de fé para fazer a vontade de Deus. Pois ninguém a fará sem fé. A fé fortalecerá a nossa esperança. Uma pessoa, um homem que tem fé, uma mulher que tem fé, esse mundo não para, hein? Uma pessoa que tem fé, o mundo não para. Esse mundo, com toda a sua invenção, toda a sua malandragem, todos os seus pecados, todos os seus problemas, não para um homem de Deus, não para uma mulher de Deus. Um homem, uma mulher que estendeu as suas raízes, que se aprofundou espiritualmente para conhecer melhor a Jesus, para ter mais de Jesus. A fé sempre vai nos lembrar que precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Quem faz isso conosco? A fé. Porque está na Bíblia. Jesus falou assim, ó, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele não está falando assim, ó, buscar em primeiro lugar uma mulher para casar. Isso vai vir depois de uma forma tão maravilhosa, porque você primeiro está buscando o reino de Deus. Ah, eu vou buscar em primeiro lugar um emprego que me pague 20 mil reais por mês. É fácil achar um emprego que ganha 20 mil reais por mês ou não? Não é fácil, né? Mas se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Não, talvez não com 20, mas que seja 10, seja 5. Mas vai ser um lugar maravilhoso para você trabalhar. A fé faz isso conosco. A fé nos leva, ou nos levará ao desejo de agradar a Deus. A gente sempre vê num bom casamento, né? O homem, o marido sempre vai querer agradar a mulher. E a mulher vai sempre querer agradar o marido. E juntos eles vão querer agradar os filhos. Agora imagine essa casa, que coisa maravilhosa que é essa casa. Onde a mulher busca agradar o marido busca agradar a mulher, e ambos juntos buscam agradar os filhos. Agora imagine a sua vida espiritual, quando o seu alvo, o seu objetivo é agradar a Deus. Você precisa de fé. Sem fé você não faz isso ainda. Paulo também disse assim, ó: já estou crucificado com Cristo. Eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo tinha motivos para ter uma fé tão grande. Ele tinha uma consciência, a consciência dele não deixava que a consciência dele se perdesse. Eu sei o que Jesus fez por mim. Você sabe o que Jesus fez por você? Foi uma das pregações aqui. Não perca isso, porque isso vai alimentar a sua fé. E terceiro, vocês transbordarão de gratidão. Gratidão, queridos. Coisa bonita e maravilhosa é nós termos um coração grato. Como é bom e maravilhoso. Você sabia que a gratidão honra a Deus?
Você quer honrar Deus? Você quer honrar Deus? Tenha um coração grato. Paulo falou: vocês vão transbordar de gratidão. Gratidão vai ser uma marca, ou é uma marca do crente. A grande primeira marca do crente é o amor. O crente que não ama, na verdade, não é crente, né? Pessoa que não ama não é crente. Eu tenho que amar aquela pessoa como eu amo meu marido? É claro que não, né? Claro que não. São amores diferentes. Você não tem que amar aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, o filho da outra ali, como você ama o seu filho. Claro que Jesus não está falando isso. Mas você tem que amar. Você não pode odiar as pessoas. Isso não cabe a um crente, um cristão, odiar uma pessoa. O ódio é terrível, é um sentimento terrível, que faz mal. E segundo alguns especialistas, pode até gerar nas pessoas câncer. Ou você não ouviu isso aí por aí? O ódio pode até gerar câncer nas pessoas. Então nós fomos chamados para amar. E amar está dentro é o primeiro, né? Depois nós temos a gratidão. A gratidão honra a Deus, porque é um sentimento de dívida. Um sentimento de uma dívida que nós jamais podemos pagar. O que Jesus fez por nós. Então a gratidão não nos deixa esquecer o que Jesus fez por nós. Não deixa. É algo tão profundo em nós que ela não vai deixar. Salmo 103 diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo que há em mim. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Minha alma, eu estou no controle da minha vida. O cristão tem que estar no controle da sua vida. Não é pastor que controla a sua vida. E eu sei que tem muito pastor controlando a vida de muita gente, viu? Muita gente, cuidado com isso. Outro dia eu falei aqui na Café e Bíblia, né? As pessoas têm que parar de idolatrar pastor. Tem muito pastor cuidando demais da vida das pessoas, no sentido de que nem deveria se intrometer na vida das pessoas. Nós temos que tomar cuidado com isso aí. Uma pessoa grata testifica do amor, do cuidado, da bondade, da misericórdia. Uma pessoa grata, ela testifica disso. Ela vai dizer assim: eu amo a Jesus. Ela vai testificar das bênçãos de Jesus na vida dela. Queridos, expressar gratidão é um dos temas principais do cristianismo. Outra vez, não importa como estamos vivendo nesse momento. Se nós estamos sofrendo, estamos em dificuldade, um coração grato supera tudo isso. Quando somos gratos, vou caminhar para o final, tá? Quando somos gratos, somos menos, isso é importante, hein? Presta atenção. Quando somos gratos, somos menos suscetíveis a cair em mentalidades pecaminosas. Tem mentalidades pecaminosas? Tem. Quando somos gratos, nós não caímos na inveja. Nós não caímos nos ciúmes. E nós não caímos na comparação. Olha como é importante a gratidão. O que é inveja? Eu quero o que você tem. O que é o ciúmes? Eu quero o reconhecimento que você tem de todos. E que é a comparação? Porque ele e não eu. E muitas vezes esses são três mentalidades pecaminosas que atrapalham a nossa vida, nossos relacionamentos, atrapalham a nossa vivência até com Cristo. Porque quando esses pensamentos pecaminosos estão em nós, mentalidades pecaminosas estão em nós estamos colocando em questão, né, o próprio Jesus,
o que Jesus está fazendo conosco agora. Nós estamos dizendo que Jesus está sendo justo com aquela pessoa e não com nós. Como se vence isso? Se vence com a gratidão. Não há outra maneira disso. Porque essas mentalidades pecaminosas, elas são ladrões que nos roubam todo dia, nos joga lá embaixo, nos leva à depressão, porque a gente se trata como um coitado, inferior, não tenho o suficiente, não sou suficiente. Alguém é culpado disso. E sabe quem vai ser culpado disso? Deus. Nós vamos ter que culpar alguém, né? Então a gratidão, queridos, é o antídoto para muitos sentimentos que nos roubam. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos. Seja grato a Deus por esse lugar. Seja grato a Deus pela igreja. Seja grato a Deus pelos irmãos. Seja grato a Deus. Se você é uma pessoa grata, você não se ressentirá se alguém possuir algo que você não possui. Diga sempre para Deus: eu sou grato por você me ter feito seu filho. Aleluia. Sempre diga a Deus: Deus, eu sou grato porque o Senhor me fez o teu filho. E alguém disse uma vez, e eu entendo que é verdade: a gratidão faz bem ao coração. Isso é um exercício, queridos. Vamos nos colocar em pé? A gratidão, a fé, a dedicação é um exercício de todos os dias em nossas vidas. Como Deus deseja que a sua vida esteja enraizada nele. Como Deus deseja isso de nós, queridos. Que nós vamos lá no profundo, sabe? Paremos de fazer uma oração de 1 minuto. Aumenta aí. Pare de fazer uma oração de 2 minutos. Aumente um pouquinho. Faz uma oração de 5, de 10 minutos, de 15 minutos. Não leia somente mais um capítulo da Bíblia. Leia 2, leia 3, leia 4. Você vai ver que a sua vida vai ser muito melhor. Eu não posso garantir que você vai ficar rico, que tudo vai dar certo na sua vida, mas lá dentro de você, lá na sua alma, lá no seu relacionamento com Deus, com a igreja, com os irmãos, com as pessoas, a sua vida será muito melhor. É para isso que nós temos uma nova vida, para que o mundo veja o que Jesus fez em nós, uma nova vida, uma nova criatura. Ó Senhor, te agradecemos, ó Pai, por tão rica oportunidade. Obrigado, Senhor, por ter feito de mim mais um dos seus filhos. Me ajuda, Senhor. Ajuda na minha fé. Ajuda, Senhor, na minha dedicação. Ajuda-me, Senhor, a ser mais grato. Senhor, abençoa a minha vida. Abençoa a minha casa. Abençoa essas pessoas que estão aqui nessa noite. Abençoa os filhos. Abençoa os maridos, as esposas. Abençoa o trabalho deles. Abençoa o trabalho das minhas irmãs. Abençoa os filhos de cada um deles. Senhor, abençoe o emprego, o salário. Senhor, obrigado por estarmos aqui nesta noite. Obrigado por cada vida preciosa nesse lugar.
Obrigado porque nós temos liberdade nesse país para pregar o Evangelho. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos ajude a crescer em graça, em conhecimento, em sabedoria, porque eu tenho certeza que é esta a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, queridos. Uma semana de bênção e paz com o Senhor.